Falar em questão de guerra, o presidente Lula afirmou que o Brasil tem problema com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e não com o país do Oriente Médio. Lula deu as declarações durante a entrevista coletiva na Itália ao ser questionado sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que foi então mediado pelos Estados Unidos e concretizado com a liberação de reféns israelenses. Abre aspas, o Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre o Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa, disse Lula. Lula e Netanyahu já protagonizaram uma crise diplomática. O petista fez críticas ao premier israelense e às ações do seu governo. Israel, por sua vez, declarou o presidente brasileiro persona não grata no país. Também na entrevista, o petista disse que grande parte do povo judeu não concordava, então, com o conflito na faixa de Gaza e afirmou estar feliz com o cessar-fogo. Pois é, veja bem. O que você achou da fala dele? Mariana, veja bem, ele fala que não tem problema com Israel e o problema dele é com Netanyahu, né, quem comanda Israel. É a mesma coisa com relação ao presidente Donald Trump não ter problema com o Brasil, mas tem com o governo do Brasil com relação às taxações, com relação às sanções que estão chegando aí, né, isso é muito claro. Agora, veja bem, esse problema que tem entre Lula e o Netanyahu é a questão da posição do Lula, que sempre foi clara, de não taxar o Hamas no primeiro momento como terrorista e tudo mais, e depois é que foi aliviando a pressão, de estar muito próximo do Irã, de ter o vice-presidente tirado várias fotos, né, com os líderes do Hamas e Hezbollah. Então, tudo isso aí faz com que há essa separação aí de ideias, né, com relação a Israel e também o Brasil. É claro que ninguém quer uma guerra, é claro que ninguém quer conflitos, mas a situação ainda não acabou lá. Veja bem, ontem eu estive observando com relação a algumas ações do Hamas. Quando os prisioneiros israelenses foram libertos e chegaram lá na faixa de Gaza, veja bem, muitos receberam armas e ainda com o uniforme que eles estavam saindo da prisão lá de Israel. Quer dizer, será que o Hamas vai continuar com essa insana briga, né, por um poder muito grande? E olha que nesse acordo já está determinado que o Hamas não faria parte do governo da faixa de Gaza, o governo palestino. Agora, será que o Hamas vai cumprir? É por essas e outras ações que o mundo está dessa maneira. Já foram mais de 5 acordos não cumpridos pelo Hamas e esse, me parece, do jeito que está, também não vai ser cumprido não, viu, Mariana? Lembrar que teve até uma foto de um desfile militar lá na China, você lembra? Que essa foto foi tema de polêmica no mundo político aqui no Brasil, porque estava a Dilma, né, ex-presidente Dilma, e o Celso Amorim numa foto com ditadores, inclusive, né? Foi um desfile militar na China e uma foto de vários líderes, né, de outros países, principalmente de ditadores, a maior parte deles, Israel. Inclusive da Coreia do Norte, da Rússia, da China. Não, e Israel é um país essencialmente, quer dizer, apesar de estar ali no Oriente Médio, é democrata mesmo. Por isso ele tem, inclusive, o apoio dos Estados Unidos e outros países democratas. O presidente Lula tem problema com o Netanyahu ou o Brasil? Porque ele falou que é o Brasil, mas na realidade é ele, não é? O presidente Lula continua exercendo a sua liderança. O presidente Lula, desde o início da guerra, fez falas muito fortes, né? Chamou aquela que a grande mídia brasileira hoje chama de guerra, né? O presidente Lula chamou de massacre, de genocídio, aquilo que o governo de Israel fazia contra o povo palestino. Ou seja, houve ali aqueles sequestros de civis provocados pelo Hamas, e aproveitando-se disso, o governo fascista Netanyahu fez o quê? Fez a dizimação do povo palestino. Ou seja, ele cometeu crimes de guerra. Eu acredito que se a humanidade quiser paz nesse planeta, quiser garantir os direitos humanos, tem que levar o Netanyahu a um tribunal penal internacional pelos crimes de guerra, porque ele bombardeou hospitais, bombardeou civis,
matou mais de 450 jornalistas, mais de 50 mil crianças, Josiel. Isso é muito grave. Ou seja, se você tinha escondido o Hamas, você tinha terroristas escondidos, não justifica você cometer crimes de guerra, sobretudo proibindo ações da ONU, na questão alimentar, proibiu e muitas vezes atrapalhou chegar comida à mesa dos palestinos, ajuda humanitária sobre os Médicos Sem Fronteiras. Netanyahu atrapalhou porque ele tinha a intenção de dizimar um povo e dizimou mais de 60 mil pessoas, destruiu toda a faixa de Gaza. A gente vê que aquilo é horroroso, ou seja, então não justificava aquela ação desproporcional. Porque você combater o terrorismo é válido. Agora, fazer uma ação pensada, orquestrada para dizimar toda uma cidade, maior do que o Distrito Federal, isso é muito grave. Então, ele tem que ser levado ao Tribunal Internacional. O presidente Lula só tem problema com ele por ser fascista. O Brasil sempre fez muita parceria em tecnologia, em desenvolvimento com o Estado de Israel, desde 2002, quando o presidente Lula foi presidente as primeiras décadas, né? Então, o presidente Lula vai continuar fazendo, sim, parceria com o Estado de Israel, mas com esse governo fascista, genocida, não é possível tratar com ele. Ou seja, precisamos ter relações multilaterais, bilaterais, mas conversar com o fascista, apoiar e passar pano para essa onda de violência, dizimação de um povo, nós não concordamos com isso. É isso, vou mandar um abraço aqui para o Paulo Sérgio Elias, mandando bom dia. Bom dia, Mariana, e há quem fica do lado do Hamas. Apoiar o Hamas, apoiar o lado obscuro e mau, a opinião dele. Marcelo Campos Pereira mandando mensagem lá do Jardim Primavera. Obrigada pela participação de vocês aqui no nosso canal no YouTube. Você também pode mandar sua mensagem, youtube.com.br/TV Brasil Central, 991095099 é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem, tá bom? Estamos aqui com o celular em mãos esperando sua mensagem aqui para a gente.